Ligados na tomada. Oferecimento. Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A engenharia ligada na tomada. Engenharia e também o engenheiro mecânico Gerson Borini aqui ao meu lado para a gente falar um pouco de eletrificação, de engenharia mecânica e muito mais. É um entusiasta, literalmente um entusiasta de automóvel. E quando a gente fala assim, entusiasta, é aquele engenheiro que virou suco, não, o engenheiro que virou jornalista. Super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada, Gerson. Alex, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar não só de carro, mas eu queria começar, Gerson, falando da eletrificação em motorsports. Eu vi que o ano passado você teve em Le Mans, esse ano de novo Le Mans, você já teve no campeonato de IMSA, lá em Sebring, né? Sim. Já falou um pouquinho até da Fórmula Indy, de repente, entrando nesse universo da eletrificação, de Fórmula E. Então vamos começar por isso aí. Como que você vê essa chegada de tecnologia elétrica nas categorias de motorsports? Que muita gente fala, mas perdeu a poesia, perdeu o ronco do motor, mas ganhou muita tecnologia, não é isso? É verdade. É assim, se a gente for ver nesses esportes, né, motorsport top aí, a Fórmula 1 já está há vários anos com a eletrificação. Já veio lá com o KERS e tudo mais, que é uma parte de recuperação de energia, de regeneração de energia, e usa essa energia para melhorar o desempenho dos carros, né? E recentemente, como você falou, o ano passado em Sebring, por exemplo, eu estive lá e teve duas corridas lá. Teve o FIA-WEC, que é o campeonato mundial de endurance, que é da FIA. Teve as 1000 milhas de Sebring e teve também as 12 horas de Sebring, no mesmo final de semana lá nos Estados Unidos, né, na Flórida. E o legal foi que nessa corrida eles convergiram os regulamentos do FIA-WEC com o IMSA, de modo que alguns carros podem participar dos dois campeonatos. E é o que está acontecendo hoje. Você vê o Porsche 963, ele corre no IMSA, inclusive tem um brasileiro que é o Felipe Nasser, que é um piloto na IMSA. Ele correu também em Le Mans com o Porsche. Então, essas duas, vamos falar assim, categorias que são o top do automobilismo, que é aquele automobilismo um pouco mais perto da gente, né? Sim, sim. Sai fora do Fórmula, é um carro que parece um pouco mais com um carro de rua, vamos falar assim, né? Eles estão eletrificados, né? Tem carros que, na verdade, eles até começaram há mais tempo, lá a Audi começou lá atrás com essa eletrificação, e cada categoria foi andando para um lado, até que ano passado eles convergiram e fizeram um regulamento técnico similar. Então, com isso, ficou muito mais legal e muito mais competitivo, né? E se a gente lembrar, a Fórmula E, por exemplo, quando começou, eu lembro que tinha um gargalo que era a autonomia da bateria. Isso. Então, o piloto usava 2 carros. Você lembra disso? Exatamente. Os 2 carros ficavam no box, ele fazia metade da prova e depois todos... Como tem na Fórmula 1 a troca de pneu, olha o absurdo, era a troca de carros. Ele pulava de um carro e ia para o outro porque o carro não tinha autonomia suficiente para chegar no final da prova. E a gente tem aí esse exemplo, e muitas vezes a gente falou disso com não foi com o Farfus. O Farfus era com o Luca de Grassi, né, que foi um dos campeões. A gente teve também o Nelsinho Piquet, campeão, ganhou a primeira. O Nelsinho Piquet foi o primeiro campeão da Fórmula E, fazendo isso daí, trocando de carro. E eles falavam para mim que você tinha que administrar a corrida, mas também essa logística, né? E a estratégia para a troca do carro era muito importante, principalmente. Aí veio o IM ou IV2, não lembro, o Gen 1, G2, G3 e tal, e foi melhorando isso, e hoje o carro chega até o final. E na própria Fórmula 1, como você falou, a gente escutava falar pela primeira vez do KERS, né? Que era essa recuperação durante a frenagem e tal, que era uma coisa bem disruptiva. Hoje não, hoje a gente vê as categorias aí mergulhando para o universo da eletrificação. Le Mans, o que mais te impressionou, Gerson? Cara, bom, Le Mans é um cenário à parte, né, Alex? Você conhece lá, é muito bacana assim. Primeiro, essa categoria do IMSA, do FIA-WEC, ele é muito legal, porque você vai nas corridas, é um grande parque, né? Então eu fui em Le Mans e fui também em Spa-Francorchamps.
Tá? Então é um grande parque, teve aqui em São Paulo também recentemente, né? Fica um parque, as famílias vão lá, curtem aquilo lá, tudo mais, mas assim, os carros andando, primeiro, eles são muito rápidos, não tem esse negócio, não tem ruído, é ruído de enceradeira, não, é ruído forte, tem carro com motor V8, tem carro com motor V6, tem carro que é turbo, tem carro que é aspirado, e todos eles combinam, né, o tipo de motor com a propulsão elétrica. Então eles administram isso daí. E tem lá um regulamento que regula, né? Olha, a potência elétrica só pode entrar a partir de tal ponto, a partir de tal velocidade. Então tem todo um regulamento que... E para o piloto fica transparente. Eu conversei até com o Felipe Nasser, ele falou, não, para mim, a programação está feita lá, eu dirijo o carro aqui, o sistema sabe a hora que tem que entrar o motor elétrico, a hora que tem que entrar a regeneração de energia, a hora que tem que ser o motor a combustão, a hora que tem que ser os dois juntos. E uma coisa bem legal é ver os carros saindo do box. Isso aí até para a gente, que somos jornalistas, e eu gosto de ir nas corridas como fotógrafo. Então eu gosto de ficar ali, bem perto dos carros mesmo. Então a grande preocupação, sabe qual que é? É a hora que o carro sai do box. Ele parou no box para fazer a troca de pneu. Antigamente, você escutava o cara da partida, você ficava esperto e já, opa, esse carro vai sair. Agora ele não dá partida. A tensão tem que ser muito maior. Não, agora ele não dá partida. Ele sai com motor elétrico. Sim. Então a arrancada do carro, aquele 0 a 60, até ele chegar no limite de velocidade do box, que normalmente é 60 ou 80 por hora, ele vai só no motor elétrico. Então ele acelera muito rápido com esse motor elétrico, que é aquele torque instantâneo, né, do motor elétrico, e no silêncio. Então, se você está ali fazendo uma foto e bobear, você pode ser atropelado. Então, é uma coisa diferente. Né? Eu acho uma experiência legal, a gente sempre fala disso, a experiência do carro elétrico é diferente. E eu lembro, quando comecei a ir para Le Mans, tem dois caras no Brasil que batem o número de corridas que eu já fiz em Le Mans. O primeiro é o João Mendes, que eu acho que já foi umas 13, 12 vezes, Henrique Neves também umas 11, e eu já fui umas 11 vezes para Le Mans também fazer corrida. E eu peguei aquele começo, Gerson, da Audi, da supremacia da Audi, inclusive com os TDI, que eram os híbridos, o turbo híbrido, e tive a oportunidade de conversar com o chefão da equipe, com o capo de tudo, ele capo, que era o Wolfgang Urich, que era o engenheiro-chefe. E quando chegou a tecnologia híbrida, ele contou uma coisa para mim muito interessante. Você precisa de mão de obra especializada. Não é mais aquele cara que vai mexer no carburador, que vai fazer o acerto do motor, tal, que é tudo diferente. Os caras que vieram para cuidar do carro na função de mecânicos eram engenheiros. Então eles trouxeram o mais alto nível de especialidade da fábrica para cuidar do carro, porque não bastava ser só um engenheiro mecânico, não bastava só ser um mecânico. O cara tinha que ser um engenheiro elétrico, engenheiro eletricista, ele tinha que entender de TI. Ou seja, todo esse guarda-chuva era extremamente tecnológico, e hoje a gente vê a mesma coisa na Fórmula 1. Aumentou o nível desse expertise, principalmente na eletrificação. E muita coisa hoje, a gente sabe que não só de tecnologia, mas gadgets de segurança exportados para as ruas, né? Sim, muita coisa está na rua aí. A gente vê essa parte de regeneração de energia, frenagem com regeneração de energia. Não sei se você já deve ter visto um carro da Fórmula E. Você chegou a ver o disco de freio traseiro do Fórmula E? Parece que está pegando fogo. Não. É um disquinho desse tamanhozinho assim, pequenininho. Parece um disco de bicicleta, entendeu? Por quê? Ele é só um disco somente para casos de emergência. Porque a frenagem toda do Fórmula E é feita pelo sistema elétrico. A inversão de corrente no motor elétrico faz... Como aquela história do One Pedal Drive que veio para os carros de rua. Exatamente. Que você tira o pé do acelerador e já começa o processo de frenagem. Então, todo mundo fala, mas o carro elétrico agora ele não gasta tanta pastilha de freio. Realmente, não gasta. Mas ainda ele tem lá, obviamente, sim, por questões de segurança e tudo mais, o disco de freio, de serviço, igual que nós estamos acostumados. Na Fórmula E, eles aboliram isso no eixo traseiro. Ele tem um disquinho lá que dá uma freada só. Que é só aquilo, falhou algum sistema elétrico que o carro não freou, entra aquele sistema, entendeu? E aí você pode pegar aquilo lá e jogar fora, que ele vai derreter, a hora que der uma freada com aquilo lá. Então, essa parte de regeneração, de frenagem por regeneração, que é desenvolvida nas pistas, está nos carros que nós estamos vendo hoje, nos carros elétricos, nos carros híbridos, estão todos trazendo isso daí, né? Então, é uma coisa bem novidade, assim. O Gerson foi engenheiro
engenheiro da GM durante quantos anos, Gerson? 30 anos. 30 anos. E a especialidade, ou seja, a prata da casa era a suspensão, que eu lembro disso. A gente falando de carros de rua agora, saindo um pouco da pista para ir para a mobilidade urbana. O que mudou na suspensão dos carros com a chegada da eletrificação, com esse centro de gravidade mais baixo, o peso das baterias, um carro mais pesado, é um outro projeto, né? É um projeto totalmente diferente, principalmente porque você está falando com massas, né? Quando eu falo massa, não estou falando do macarrão, não, né? Apesar do meu nome italiano, estou falando do peso, né? Que em engenharia a gente não fala peso, a gente fala massa, né? Então, o peso do veículo. Primeiro que o peso do veículo é muito maior, tá? Um carro elétrico hoje, se você comparar no mesmo nível, ele pesa 400 quilos a mais de um carro equivalente à combustão. Então, esses 400 quilos a mais te exigem uma série de reprojetos no veículo. A maior parte hoje já está nascendo, já considerando essa nova distribuição de peso. Então, começa pelos componentes todos, então toda a parte estrutural desses componentes. Um exemplo que eu dou muito corriqueiramente até para alguns colegas nossos, eu falo assim, pensa num clipe de papel. Tá? Se você pega esse clipe de papel e se você colocar esse clipe numa folha de papel só, ele vai durar a vida inteira. Você vai ter ele lá em cima da tua mesa do escritório a vida inteira se você sempre colocar em uma ou duas páginas. Agora, se você começar a colocar ele em 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas, que você tem que abrir mais o teu clipe de papel, o que vai acontecer? Depois de 2 ou 3 vezes, aquele clipe ficou todo aberto lá e não volta mais à tua condição original. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que reprogramar ou repensar o material do teu clipes, certo? Botar um material que não guarde esse efeito mola. A mesma coisa acontece com os componentes da suspensão. Você tem que ter materiais que, com essa exigência maior que você está dando, ele não vai se deformar e não voltar mais. Então, isso vale para as molas, né, que são elementos deformáveis. Para o amortecedor. Antes do amortecedor, vale para as buchas, que todo mundo esquece que a suspensão tem um monte de bucha de borracha e elas trabalham fazendo uma rotação bem grande ali e também recebendo uma carga grande no sentido radial e axial. Então, ela tem que ser recalibrada. E você não pode simplesmente fazer, vou deixar uma bucha mais dura. Porque se você deixar ela mais dura, toda a vibração do carro rodando num piso paralelepípedo, por exemplo, vai vir para dentro do carro. Vai transferir para dentro da cabine. E vai te arrancar todas as obturações de dentro que você tem, de tanta vibração que vai passar, né? Então não pode. Aí vem no amortecedor. Então, quando você colocou uma mola com uma carga maior, uma bucha também com uma carga maior, o amortecedor ele tem que segurar isso daí. Porque se o amortecedor não tiver carga para segurar, você vai estar andando num Galax, vai molengão. Então você tem que aumentar a carga do amortecedor. Ao aumentar a carga do amortecedor, o que acontece? Dentro do amortecedor tem um trabalho acontecendo ali dentro. É um pistão dentro de um óleo. E tem um curso de suspensão. E tem uma temperatura que isso aí é gerado. Quanto maior é a carga do teu amortecedor, a tua temperatura é maior. Então esse amortecedor tem que ser maior para ter mais óleo para não esquentar tão rápido. Entendeu? Porque se ele esquentar muito, ele acaba ficando de novo mole, porque esquentou demais e perdeu a viscosidade do óleo. Então, são várias, vamos falar assim, vários passos que tem que ser dado até chegar no nível que a gente encontra hoje os carros elétricos. Literalmente, é um quebra-cabeça para ser montado. Exato. E uma engrenagem que tem que funcionar. Gerson, eu comentava com você que eu aprendi um termo com o Fábio Trindade, jornalista do Inside EVs, né, Motor1.com, muito interessante, exatamente o que você falou sobre transferir as irregularidades do terreno para dentro da cabine. Ele chama isso de aquela crocância do asfalto. A crocância, achei muito interessante, é o choquito, né? É você comprar, o Kit Kat, que é lisinho, ou comprar o choquito e andar em cima do choquito com aquela crocância. Então, eu roubei o seu termo, tá, Fábio? Mas é verdade, uma coisa é muito ligada na outra, e esse projeto não é simplesmente, como a gente estava falando antes, você pegar o carro, colocar lá uma bateria, né, trocar o motor e colocar lá um motor elétrico e pôr para funcionar. Não, tem toda uma cadeia de tecnologia que ela tem que ser toda literalmente muito bem adaptada. E falando em tecnologia, você já tinha dado uma aula para a gente no Máquinas na Pan, eu vou pedir essa mesma aula agora aqui para o Ligados na Tomada.
As pessoas às vezes se confundem do que é um carro 100% elétrico, o que é um híbrido, o que é um híbrido plug-in e o que é aquele outro MHEV, que é só um motor auxiliar. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um desses, até como um tutorial aí para a nossa audiência, para saber que carro deve comprar dentro desse universo da eletrificação. Então, se você me permite, eu vou começar um pouco antes de... Vamos lá. Isso daí. Primeiro, por que a gente tem que ter um carro elétrico ou híbrido? Qual que é? Porque alguém lá levantou um dia pensando que tem que ter? Não. Na verdade, o mundo todo vem trabalhando em legislações para que os veículos poluam menos. Então, o objetivo sempre foi poluir menos. Então, se você olhar, por exemplo, aqui no Brasil, lá no final dos anos 80, começou o programa, o PROCONV, que é o Programa de Controle de Emissões Veiculares aqui no Brasil. Começou lá com o nível 1, hoje nós estamos no nível 7 e já indo para o nível 8. E é alinhado com o nível de emissão na Europa, Estados Unidos? Esses programas, eles se conversam? Eles se conversam mais ou menos, tá? Não se conversam literalmente totalmente igual e tão pouco em termos de fase no tempo. O Brasil está sempre alguns anos mais tarde do que Europa ou Estados Unidos. Mas, no fim, o conceito é o mesmo. E aí, mesmo entre Europa e Estados Unidos, o nível de emissões para cada tipo de gás, ele é diferente. Tá? Sempre baixando, mas, então, enquanto um é 1 grama, o outro é 0,9 gramas, entendeu? Então, tem algumas pequenas diferenças. Mas o que aconteceu aqui no Brasil? A gente precisa, no Brasil, no mundo todo, veio tendo essas legislações todas. Tem que diminuir. Chegou num ponto que, para você conseguir diminuir mais o nível de emissões, você tem que desligar o motor a combustão. Entendeu? Primeiro você saiu do carburador, foi para uma injeção eletrônica, depois para uma injeção eletrônica sequencial, depois uma injeção computadorizada, depois, ou seja, a injeção foi evoluindo, mas o motor continuou sendo aquele lá, 4 pistões, 6 pistões. E chegou no limite da emissão de poluentes. Chegou no limite, coloca catalisador e coloca mais e mais recursos para limpar os gases. Chegou num ponto hoje, os níveis de emissões, que você é obrigado praticamente a desligar o motor a combustão para você conseguir cumprir com o nível que você tem que emitir. Então, se você tem que desligar o motor a combustão, você tem que colocar alguma coisa para te impulsionar ali. E aí começou a aparecer os sistemas híbridos. Tá? Então, o primeiro que apareceu, vamos falar assim, não digo que é o primeiro que apareceu, mas dentro da escala, o primeiro é o MHEV, que seria o semi-híbrido ou o mini-híbrido, que basicamente o que fizeram? Pegaram o alternador do veículo, transformaram aquele alternador, além dele ser um alternador, ele é também um motor. Tá? E é um motor de uns 10 cavalos, mais ou menos, 10 como se fosse um pequeno auxiliar. Exato. Então, tem situações em que você está acelerando o veículo, que esse motor, ele pela própria correia, ele ajuda no torque do motor a combustão. Entendeu? Então ele te dá mais 10 cavalos no teu motor a combustão. E às vezes assim, você tá exigindo 10 cavalos do motor a combustão e você tem mais 10 cavalos do elétrico. E isso tem impacto só nessa potência ou também na economia de combustível? Na economia de combustível. Porque assim, vamos lá, quando você fala em estar emitindo menos, obviamente você está consumindo menos. Entendeu? É meio que uma relação praticamente direta. Então, esse MHEV, ele é isso, ele é um alternador, e quando você tira o pé do acelerador, por exemplo, tirou o pé para dar uma desacelerada no carro, esse sistema, ele freia o teu carro, ajuda a frear o carro, ajuda a frear o motor e recarrega a bateria. E ele tem uma bateria pequenininha, uma bateria de 0,6, 0,8 kWh. Tá? Então esse aí é o MHEV, é o mais simples de todos. E eu lembro que quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 2007, 2007 que eu fui lá, a Cadillac lá nos Estados Unidos já tinha carro rodando com esse sistema, entendeu? Antes disso já tinha aparecido o Toyota Prius, que aí ele entra no segundo sistema de híbrido, que é o sistema HEV, H-E-V, tá? Que é o híbrido que a gente fala que é o híbrido autocarregável. Por quê? Ele não liga na tomada, ele só se recarrega pela regeneração da energia. Então ele tem duas maneiras de carregar a bateria. Ou quando você tira o pé do acelerador, fazendo uma desaceleração, ou quando você freia,
ou então quando o próprio motor a combustão, ele trabalha como um gerador de energia para a bateria. E aí ele faz Normalmente esses REVs, eles têm 2 motores elétricos, tá? Ele tem um motor que está ligado direto no motor a combustão e outro motor que está ligado direto na roda, vamos falar assim, para simplificar a explicação. Então esse que está ligado direto no motor a combustão, ele funciona como um gerador. Ele manda de energia à bateria, a energia vem para esse outro aqui que faz a propulsão. Mas tem horas que você precisa de... você acelerou mais o carro, o que ele faz? Ele joga nos 2 motores. Esses 2 motores elétricos funcionam como propulsão. E tem horas que se acelerou mais ainda. Os 3 motores funcionam como propulsão. Entendeu? Então, isso aí tudo é gerenciado automaticamente. Mais ou menos como aquilo que eu falei no começo. O Felipe Nasser, dirigindo lá o Porsche dele em Le Mans, ele tem esses motores lá e, dependendo do que está fazendo, o sistema de gerenciamento todo faz essa administração. Joga potência aqui, joga potência assado. Entendeu? Então, esse é o REV. E esse aí, a grande vantagem dele é economia de combustível, que nós, como consumidores, vamos sentir economia de combustível. Você pega um carro desse aqui, eu já teve vários híbridos que eu dirigi aqui em São Paulo, eu moro em Campinas, né? E às vezes quando eu estou com um híbrido eu faço essa experiência. Eu entro em São Paulo, eu zero lá o computador de bordo. E aí ando em São Paulo, quando eu vou sair para pegar a estrada, eu vejo quanto está. Teve carro que eu já fiz 32. O consumo energético 35. Na mobilidade urbana é bem menor, exatamente. Né? Eu cheguei a fazer 35 km por litro com uma Ford Maverick, por exemplo, híbrida, que é uma picape grande e tudo mais, eu consegui fazer isso daí. O Civic, a mesma coisa. Então, esses sistemas funcionam assim. E ele começou lá, o primeiro que eu me lembro de cabeça que usou isso daí foi o Toyota Prius, no final dos anos 90 nos Estados Unidos. Eles foram pioneiros. Aí depois disso você tem o híbrido plug-in, que aí é aquele que você vai ligar na tomada. Tá? Ele usa o mesmo conceito de motor a combustão e 2 motores elétricos do REV, porém ele tem a vantagem que ele usa uma bateria maior, tá? E essa bateria você pode carregar ela em alguma estação de carregamento. Então você passa a ter uma autonomia em modo elétrico muito maior. De 100 a 160, pelo que a gente vê aqui no mercado, né? Tem carros de 100 a 160 quilômetros só no modo elétrico. Esses seriam os chineses. Você pega um Audi, por exemplo, o Audi Q5, acho que ele tem 50 ou 60 quilômetros e ele é um PHEV também. Então, cada fabricante, vamos falar assim, usou uma estratégia, né? Então, uns que têm um alcance, uma autonomia um pouco maior, e outros que é um pouco melhor. Então, esses são os 3 modelos de híbridos que a gente tem hoje no mercado. Aí vamos para o elétrico. Aí, saiu fora disso aí você vai para o elétrico. Aí no elétrico você tira fora o motor a combustão, tá? Você não tem mais a autogeração do carro, ou melhor, a autogeração do carro só acontece na regeneração de energia, a hora que você desacelera ou freia o veículo. E necessariamente plug-in, porque ele não vai regenerar o suficiente para você ter carga, né? Então, longeva. Você tem que carregar ele periodicamente. Aí você tem baterias desde 30 kWh até baterias de mais de 100 kWh que você chega num Porsche, num carro mais top de linha, né? Já você comentava comigo, e olha só, até como coincidência e curiosidade, nessas últimas 2 semanas você testou 2 carros nesses cenários híbridos. Um híbrido puro, ou seja, sem plug-in, e um plug-in. Fala um pouquinho dessa experiência com os dois, com o Honda e com o BYD. Bom, primeiro o REV, né, que seria o híbrido autocarregável, foi o Honda CR-V. Ele é um sistema híbrido, ele tem uma bateria de 1 kW, 1,2 kWh de bateria, é pequeno, então o alcance dele em modo elétrico é baixo, tá? Mas ele te dá assim, ele te dá um pouco daquela sensação de dirigir um carro elétrico, de uma aceleração mais rápida, né, aquele torque instantâneo, ele dá, você sente bastante disso daí. E ele, qual que é a vantagem que eu vejo dele? Você não precisa se preocupar com carregar, tá?
Ligou o carro de manhã, saiu andando. Se você está desacelerando ou freando, ele desliga automaticamente o motor a combustão e entra e faz a regeneração. Se você está acelerando, depende de quanto você acelera, ele vai ou só com o motor ou vai com o combustão junto. Então você escuta mais, não é que você escuta mais, porque não é o carro, ele é muito filtrado, né? Mas você percebe que por mais tempo o motor a combustão funciona. Já o outro, que foi o Song Pro, né? Que é um lançamento recente da BYD, ele é um plug-in, né? Então ele tem praticamente 100 km de alcance com modo elétrico e você tem como ajustar, inclusive, esse alcance. Por exemplo, os dias que eu venho para São Paulo, o que eu faço? Eu venho na estrada, né? E eu deixo lá uma reserva de uns 50 km de autonomia elétrica. Porque eu sei que a hora que eu chego em São Paulo, é muito melhor eu andar somente em modo elétrico. Aí eu tenho como comutar ele para elétrico e aí eu uso ele dentro da cidade só no elétrico. Então ele me dá muito mais economia de combustível, né? Ou economia de energia, no fim das contas, é a energia que nós estamos administrando, né? Enquanto o REV, ele não tem essa possibilidade de você reservar a energia para isso. E se você estiver morando numa casa ou num condomínio que permita ter um ponto de recarga, também se tem a facilidade de você conseguir controlar a carga desse elétrico e ter mais autonomia só no 100% elétrico, né? E mais do que isso, é que aqui no Brasil ainda não existe isso daí, mas ano passado eu fiz uma viagem de férias para a Inglaterra e tem algumas cidades na Inglaterra que você chega na cidade e tem um estacionamento que ele fala: desse ponto para frente só pode andar carros elétricos. É o que está acontecendo já no centro expandido de Londres. Você tem aquele centro expandido, não tem uma proibição, mas você paga um imposto, paga um pedágio muito grande, diferente dos carros elétricos naquele centro expandido. Então, eu fui visitar algumas cidades, uma cidade que chama Banhos, que eu fui visitar. Bath. Maravilhosa, cidade romana. Exatamente. Ali você para o carro antes, foi o que eu fiz. Eu não estava com um carro híbrido, nem elétrico. Eu parei o carro aqui e peguei um ônibus de graça para me levar até a cidade, entendeu? Aí eu fui entender, então é por isso que é importante você ter um carro que você consegue preservar a energia elétrica. Que aí você chegou nessa barreira, você desliga o motor a combustão, aciona ele elétrico e você anda dentro da cidade o tempo todo só em modo elétrico. Saiu de lá, você volta a trabalhar no modo híbrido novamente, entendeu? Então tem essa vantagem. Já o REV, você não consegue fazer isso, porque a bateria é muito pequena e te dá um alcance menor. Então ele está o tempo todo fazendo a ciclagem. Então essas são as duas grandes diferenças. Por outro lado, o PHEV, eu fiz uma viagem aqui no Brasil até Foz do Iguaçu. Tá? Fui e voltei para Foz do Iguaçu com um carro PHEV. No primeiro instante, legal, rodei lá os meus primeiros 120 quilômetros com a bateria elétrica, né, com o modo elétrico. Depois a bateria descarregou e eu andei até, quase 400 quilômetros, foi a minha primeira parada, pensando assim, olha aqui, agora eu comecei a ver o consumo aumenta bastante. Por quê? Eu não tenho mais a bateria para me auxiliar. A bateria está descarregada. Aí eu estou carregando, né, um peso adicional da bateria, o peso adicional dos motores elétricos e andando só com motor a combustão. Então, o híbrido é legal, mas também tem que tomar cuidado. Se você vai viajar muito com carro, ou muito assim, vai fazer viagens muito longas, frequentemente, não vale a pena você pensar nem no PHEV. É melhor você já partir para um elétrico de uma vez e fazer o teu plano de viagem. Vou parar aqui, vou fazer as recargas. Certo, Gerson. Para finalizar, qual o próximo passo? O que você vê on the long run, né? Não agora para o final do ano, para o ano que vem. Como que você vê esse momento ideal de autonomia e das baterias, né? Porque a gente vê essa evolução muito grande, como fala nos seus termos, né, como engenheiro, é o ramp-up, né? Quando você vê um crescimento muito grande, muito acentuado, né, do mercado, como a gente nunca via. Mas e a tecnologia, ela está avançando também nesse mesmo ramp-up da venda dos carros? Eu acho que está,
Eu acho não, eu vejo que está. Da mesma coisa com um celular, que nem o que todo mundo hoje carrega no bolso, 1 ou 2 celulares, avançou muito rapidamente. E se a gente olhar um pouco mais lá atrás, o computador, o quanto que ele evoluiu, muito. Existia aquela lei de Hooke, né? Que era, a cada ano, dobrava a capacidade de armazenamento, a capacidade de memória e reduzia pela metade o preço dos computadores. A mesma coisa acontece hoje com o celular. E vai acontecer a mesma coisa no... Está acontecendo a mesma coisa com os carros elétricos. O que eu vejo assim, de grande evolução, o que eu entendo que está acontecendo, a propulsão elétrica, ela está aí, ela vai ser disso para melhor. Mas é esse conceito de propulsão elétrica que nós temos hoje. O que vai melhorar daqui para frente é a geração e o armazenamento de energia elétrica. Tá? Hoje a gente está gerando energia elétrica, aqui no Brasil a gente tem a vantagem de gerar energia elétrica através de hidroelétrica, ou seja, a nossa energia ainda é muito limpa. Né? Eu, por exemplo, na minha casa, eu já tenho placas fotovoltaicas e tenho um carregador na minha casa. Então, eu tenho um mundo perfeito. Eu tenho um amigo meu que fala assim... Você é vizinho da Greta. É quase isso, né? eu tenho um poço de petróleo na minha casa, praticamente. Né? Quando eu estou com um carro elétrico, eu abasteço direto lá, praticamente de graça. Mas eu acho que isso daí vai continuar evoluindo muito, essa parte de geração de energia, tanto fotovoltaica. Andando pela Europa, hoje você já vê fazendas enormes de geração fotovoltaica. A eólica também cresce muito por aí, Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Mas mais do que isso, eu vejo o hidrogênio chegando, entendeu? Eu vejo o hidrogênio sendo futuramente talvez a melhor ou a mais barata ou a mais eficiente geração de energia. Aí, primeiramente, talvez nós vamos ver o hidrogênio dentro dos postos de gasolina, e aí você não vai abastecer com hidrogênio, você vai abastecer com energia elétrica gerada pelo hidrogênio. E talvez em algum momento, não muito longe de onde nós estamos, os carros terem tanques de hidrogênio, que você vai colocar o tanque, vai carregar ali com hidrogênio e vai fazer a sua autogeração de energia. A gente vai ver tudo isso, esse crescimento, como tem visto também o aumento de audiência aqui do Ligados na Tomada com caras especiais como Gerson Borini. Gerson, para encerrar, dá serviço aí onde as pessoas te encontram. Eu estou vendo aqui uma revista Curva 3, Le Mans, ou seja, além de fazer programa de TV, de estar com a gente sempre em coletivas, também mídia impressa do nosso amigo Bigola, né? Exatamente. Então fala um pouquinho aí, as pessoas te encontram na Curva 3, que é a revista. A revista Curva 3, eu sou editor técnico da revista, então eu colaboro com muitas matérias técnicas aqui pro Wagner, pro Bigola, né? Então tem bastante coisa que eu coloco aqui. Autoentusiastas. Autoentusiastas é meu carro-chefe, é quem me transformou de engenheiro para jornalista foi o Bob Sharp no Autoentusiastas, e dentro do Autoentusiastas eu já criei dois Uma capilaridade. Uma capilaridade. A primeira é o Eletroentusiastas. Olha que então legal. Tem aí o Instagram, @Eletroentusiastas, você me encontra lá. Tudo que eu estou testando de carro elétrico eu estou colocando no @Eletroentusiastas, que ali a gente está conseguindo assim uma melhor audiência, porque a hora que você vai no Autoentusiasta mesmo, tem muito ainda hater de carro elétrico, né? E tem um canal novo que está entrando para mim, é o Mobilidade e Técnica. No Automais TV, eles criaram um aplicativo. Super projeto, bem legal. O Anacleto também está envolvido, um monte de fera lá. Um monte de gente lá, e eu estou lá com o canal Mobilidade e Técnica, justamente falando disso. Enquanto no Autoentusiastas eu apresento os carros, no Mobilidade e Técnica eu vou mais a fundo na parte técnica do carro, e no Eletroentusiastas eu vou mais a fundo na parte elétrica. Então, é um multiplataforma. Eu vou me dividindo. Gerson, super obrigado por estar com a gente aqui no Ligados Tomada, sem participar da Jovem Pan, mas você continua ligado que já, às 16h, tem Máquinas na Pan, com lançamentos, novidades do mercado, grandes campeões e muito mais. Até lá! Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.